do patriarcado fluiu melhor para mim também. Eu devorei a criação do patriarcado. E é que eu gosto muito de história, eu gosto muito de biografia, mas eu acho que na criação da consciência feminista ela se repetiu muito. Né? Assim, eu estou falando do texto, não estou falando do conteúdo. O conteúdo também acaba sendo repetido, né? Ela traz algumas coisas, ela reforça, né? Enfim. Aí, para mim, foi mais, assim, eu demorei bastante para engatar, e parecia que o campo estava convergindo para isso. Toda vez que a gente tentava se encontrar, acontecia alguma coisa, né? Então, acho que deu uma esticada aí no tempo para a gente poder retomar o livro, né? Pois é, ela quer provar o que ela está falando, eu acho que é por aí mesmo, ela é muito embasada, né? Claro, é uma historiadora, enfim, né? E ela faz o trabalho dela muito, muito, muito bem feito. A gente falou para a primeira parte do livro já, né? Principalmente focando mais a questão da educação e tudo mais. Essa segunda parte que a gente começou, que a gente retomou a leitura, deixa eu abrir aqui. Na verdade, ela até... Cadê a estimação por meio da criatividade, né? Não, 1000 anos de crítica bíblica feminista, não foi? É o começo, né? Mas, enfim, tanto faz. Eu achei muito interessante, porque eu lembro que no nosso encontro passado, a gente meio que ficou aquela coisa meio... não sei, teve um engancho ali na perspectiva, a gente até teve uma conversa muito interessante sobre a questão da espiritualidade, não sei se vocês lembram, né? Muito bom, achei excelente aquele encontro, porque eu acho que a gente pensou sobre coisas muito importantes, né? E aí eu acho que nessa segunda parte, ela desenrolou isso, né? Assim, ela saiu dessa temática e ela abriu e acabou desembocando onde eu realmente pensei que ela fosse desembocar, né? Assim, de justificando como aquela experiência das mulheres vivenciando a espiritualidade, encontrando através da espiritualidade uma possibilidade de se autoafirmar, né? De validar a sua existência, como aquele passo foi muito importante, lido como um movimento subversivo mesmo, né? Então, ela vai falar, quando ela começa a falar da crítica feminista à Bíblia e tudo mais, ela vai contar essa história, né, de como, durante muito tempo, aquele discurso hegemônico, né, a interpretação única que se dava, né, sobre a Bíblia, sobre a queda, né, enfim, sobre o Gênesis, né, como aquilo era a pedra que matava, que esmagava a possibilidade de vida das mulheres, né? Então, assim, tudo era justificado a partir daquilo ali, né? No mundo ocidental, né? Que ela chama de mundo ocidental. É muito importante dizer o que ela chama de mundo ocidental, tá? Lembrando também o que a gente conversou sobre a criação do patriarcado, de que o conceito de ocidente para os estadunidenses é um conceito diferente do que a gente é habituado a usar, né? Assim, o Brasil, por exemplo, não é lido como um país ocidental. Não sei se vocês sabiam disso, mas é isso. Nós somos latinas, né? Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Né? Então, é isso, né? Então, esse pensamento ocidental baseado no pensamento cristão, etc, etc e tal. Então, as mulheres religiosas, as místicas, elas usaram justamente essa única abertura possível para se validar de alguma forma. Então, as experiências místicas seriam a brechinha que as mulheres encontravam para serem vistas, né? Para terem algum tipo de legitimação social, inclusive. Claro, pouquíssimas mulheres conseguiram fazer isso, né? Óbvio, mas esses pequenos movimentos, esses pequenos grupos de mulheres que conseguiram, foram aquelas que colocaram realmente as pedras fundamentais para o que ela vai chamar da criação da consciência feminista. Ela, inclusive, conta uma história muito interessante sobre aquela freira que escreveu lá. Eu realmente, muita gente, não esperem que eu saiba quem fez o quê, porque, minha filha, tem tal hora que você está confundindo Cristina de Pisano com o Hildegard, não sei das quantas, e dá um nó, então, enfim, tá a tal da freira lá, que eu não vou saber falar o nome dela de qualquer forma, né, fazendo lá os desenhos dos manuscritos e tal hora ela dá um jeito de se desenhar na página, né? Assim, ela registra a si mesma, como quem diz assim, quem fez isso daqui fui eu. E ela diz que esse movimento é o primeiro momento em que uma mulher faz, né? E ela diz assim,
eu fiz isso daqui e isso fica registrado, então, para a eternidade, né? Então, ela vai entender esse movimento das místicas, das religiosas, como aquelas mulheres que conseguiram colocar os primeiros tijolos dessa autonomia feminina, né? E antes de autonomia, né? Da validação enquanto ser humano, né? Diz assim, nós existimos, né? Nós existimos, e aí, então, eu existo, né? Eu existo, e assina lá o escrito sobre o santo tal, ou é tida como a que teve a experiência com o Espírito Santo, e nada das contas. Então, se sabe o nome dessa mulher, se fala do nome dessa mulher. Alguns conseguiram, inclusive, fazer movimentações políticas, o que era impensado, né? Na Idade Média. Então, a Gerda tem essa leitura de que a vida espiritual das mulheres acabou abrindo possibilidade de subversão, de se usar aquilo que é dado para subverter a norma. Né? E elas conseguiram fazer isso de fato. Eu acho que o grande mote desse livro, e o que é... Acho que Gerda já tinha avisado isso no prefácio, mas o que mais angustia é porque é um livro sobre como foram necessários milênios de luta para que nós, mulheres, pudéssemos validar a nossa existência enquanto seres humanos. Ela faz um esforço para mostrar como isso não foi nos dado de presente para a gente. Tá? De que isso não foi chancelado naturalmente. Não, houve um exercício, houve uma luta, houve uma briga e uma briga que teve várias etapas, né? Que a gente teve que lidar com desmerecimento, com repressão, com invalidação e, claro, com violência. As mulheres lidas como homens pela metade, né? Homens incompletos, a partir do pensamento aristotélico, que a igreja vai tomar, né? E vai construir em cima. Né? A mulher como incapaz, a mulher como não tendo alma, né? A mulher como um objeto a serviço do homem. A mulher, e Aristóteles dizia isso, a igreja vai dizer isso nos seus primórdios, né? De que a mulher ela é feita a partir da costela do Adão, ela é feita para servir a Adão. Né? Eva é feita para servir a Adão. Então, esse seria o propósito da vida da mulher. Deus criou a mulher, como criou os outros animais, para servir ao homem. Né? Então, quando Deus diz, tudo aqui é seu, todos esses animais, todas essas plantas aqui, faça bom uso, ele inclui a mulher também. Inclusive, está aqui uma para você, né? Se divirta. Né? Então, a mulher tem essa perspectiva, sempre teve essa ideia de que ela não era um humano válido, né? Ela é um apêndice, ela é uma coisa. Né? Então, o que a Gerda vai dizer é que foram milênios de luta para a gente sair dessa posição de coisa, de apêndice, de algo que tem uma função específica. Né? Servir aos homens, seja através dos serviços sexuais, seja através dos cuidados domésticos, seja através da maternidade. Né? Então, a mulher enquanto função. Oi, Kel. Nara, essa função da mulher, certo? Dessa maneira que você está falando. Eu não terminei de ler o Consciência, né? Mas eu li o primeiro. Criação Patriarcal. A gente discutiu, participei também das discussões. Mas você acha que, na antiguidade, a mulher tinha essa função de coisa, ou isso veio com a parte da agricultura? Assim, na antiguidade que eu digo pré-história, né? Será que isso foi depois da agricultura, né? Assim, que começaram a ser mais firme na terra e depois, né? Com a parte da filosofia, né? Assim, tinha algumas filósofas, mas poucas, né?
essa função da mulher como o outro, né? Até segundo a Beauvoir, que eu vou participar viu? 1º de agosto eu estou lá na inscrição. Será que isso foi depois, assim, foi se criando essa coisa do outro, né? Da coisa. Depois dessa parte, assim, até chegando mais ao capitalismo? Kel, o que a Gerda vai falar é que não. Vai ser uma construção muito mais antiga, que ela vai falar, inclusive, na criação do patriarcado, né? Por isso que ela fala sobre a construção do patriarcado primeiro, antes de escrever esse aqui. Eu lembro, mas assim, eu lembro que também ficou confuso para mim na época, que ela relata muitas coisas que as mulheres eram até escravizadas, né? Ela relata casos que a gente discutiu, mas também eu lembro que as mulheres também eram endeusadas, porque elas, né, pariam. Sim. Aí eu fico em dúvida nisso. Mas é porque a gente precisa entender que o processo histórico ele não é uma virada de chave, né? É um processo. Né? Então, o patriarcado ele não entra como um belo dia acordaram, vamos oprimir mulheres. Não, né? Assim, é uma coisa cadenciada e que não acontece ao mesmo tempo e no mesmo ritmo em todo lugar do mundo. Né? Foram precisos 4.000 anos para que isso realmente se instaurasse, se solidificasse da maneira como nós conhecemos agora. As coisas acontecem juntos. Uma civilização, alguma parte da civilização, né? Via a mulher como deusa e também como coisa, né? Eu estou entendendo, não é uma coisa muito separada. Porque o nosso julgamento para o que acontecia, por exemplo, as dinâmicas sociais neolíticas, né? Que a gente fala muito do neolítico, né? Realmente os esquemas sociais eles se tornam mais nítidos. Então, assim, para a gente avaliar o funcionamento do neolítico, por exemplo, a gente não pode usar o nosso olhar de hoje, né? A maneira como a gente interpreta as relações hoje. E aí é uma parada interessante, por exemplo, porque a Gerda diz que nunca existiu uma sociedade matriarcal. Lembra quando a gente falou sobre a criação do patriarcado, é uma coisa que ela fala. Assim, nós não existem indícios de uma sociedade matriarcal. Mas ela fala isso a partir de quê? Ela fala da sociedade matriarcal fazendo paralelo, fazendo a contraposição, na verdade, ao sistema patriarcal como nós conhecemos, né? A questão da violência, da imposição, do apagamento da subjetividade, né? Então, nesse sentido, ela está certa. No entanto, eu li um livro que, aliás, eu super recomendo, ele é um calhamaço, mas eu tenho falado muito sobre ele, porque eu tenho estudado bastante com ele, né? Que é A Nova História da Humanidade. É uma visão muito interessante, porque é uma visão realmente mais decolonial desses estudos pré-históricos e tudo mais. É muito bacana, é uma visão muito diferente de tudo que eu já vi até aqui. Né? Dá um chuta o pau daqueles sapiens lá, faz ele comer areia. Né? Faz comer areia mesmo. Então é muito interessante. E eles vão dizer, são 2 autores, eles vão dizer que sim, que existem indícios de sociedades matriarcais. Se você entender o matriarcado como, por exemplo, uma forte posição política, uma forte posição econômica, onde as mulheres elas se sobressaem aos homens, então existiram sociedades matriarcais. Né? Então você vê como são questões de perspectivas e como as coisas não aconteceram ao mesmo tempo no mundo todo, né? Eu não li ainda, mas eu não sei pronunciar o nome da autora. Vou falar aqui bem feio. Karaoke Yoberi, sabe? Sim, sim. Eu não sei o título do livro dela. Assim, eu sou muito esquecida disso, eu sou péssima. Mas ela fala também disso, algumas tribos africanas, né? Também as mulheres que comandavam, né? Mas eu entendi. E aí é importante também lembrar, né, que justamente isso acontece em momentos diferentes, em posições geográficas diferentes. À medida em que o mundo ele vai, vamos dizer assim, vai havendo realmente a construção dessa globalização, a ascensão dessa globalização, né, de uma forma mais intensa, esse predomínio dessa violência do patriarcado, ela vai realmente ganhando força, justamente porque é um movimento violento, né? No Caliban e a Bruxa, a Silvia Federici vai falar sobre isso, inclusive ela faz como é que eu vou dizer, ela leu o jornal lá, eu li para vocês isso na criação do patriarcado, né, mas está lá, falando sobre a surpresa do jesuíta quando ele encontra um povo nativos americanos que não conhecem, por exemplo, a violência com mulheres e crianças, né, que vivem em pé dos Inuit, né, no Canadá, assim, no que viria a ser o Canadá. Então ele fica horrorizado com aquilo. Como assim essas pessoas vivem desse jeito?
né? E ele vai ensinar aquele povo, ensinar mesmo, na base da violência, ensinar aquele povo a ser violento com as suas mulheres, né? A dominar as suas mulheres. É uma pedagogia da violência mesmo, assim, literal, né? Então, existe esse movimento, né, que vai se dando ao longo do tempo, não é uma virada de chave. Então, sim, nós muito cedo nós ocupamos esse lugar de objetificação, mas ele não foi de uma vez e não teve esse resultado que nós vemos hoje também numa virada de chave, né? Foi uma construção gradual, as coisas foram sendo tiradas e foram sendo pioradas à medida que o tempo ia passando, né? E que os eventos sociais e econômicos iam acontecendo. Déia? Oi, pensei por outras coisas, mas só voltando à história do livro. O primeiro comentário da Nara. Então, para mim também foi sofrível o livro. O primeiro dela, realmente, a criação do patriarcado, eu devorei, achei fantástico. Eu terminei com euforia. Esse eu não terminei, quase terminei, faltou um pedaço do último capítulo, do penúltimo capítulo, e não li a conclusão, mas porque isso estava tão repetitivo, eu disse, vou pular aqui, porque eu não sei se vai vir muita novidade, né? Assim, voltando àquela discussão que a gente teve com relação às místicas, né? Aqueles 2 capítulos sofríveis, o caminho das místicas, é bem difícil. E aí assim, depois eu até dei meu braço a torcer e refiz a minha reflexão minha crítica sobre ela ter dado ênfase a essas mulheres, né? Eu assisti, não sei se vocês já assistiram, comecei a assistir, não terminei de assistir, o Entre Mulheres, o filme. Não tive coragem ainda, cara. Pois é, ele é puxado. Quem não quiser spoiler, desliga aí o microfone, tira do ouvido. O que acontece numa. E aí me causou o filme me fez reconsiderar o que a Gueida está falando. Porque no filme uma sociedade, como fosse. Pronto, vou falar um filme mais antigo para não dar tanto spoiler. Lembra a Vila? Sim. As Vila, eu acho que é do Shyamalan. Também sem falar o nome dele, não. Assim, enfim, E é mais ou menos assim, aqui é uma vila isolada da sociedade, as vestuários, a forma como essa pequena sociedade, essa pequena vila se organiza. Parece que você acha que o filme está se passando na Idade Média, o filme é preto e branco, peleiros e as roupas campesinas, né? E a divisão sexual do trabalho muito bem definida. Você acha que caiu assim na Idade Média. E, spoiler, não é na Idade Média. E aí ele dá um pequeno indício, parece um band-aid tal hora. Band-aid? O que o band-aid está fazendo aí? Nessa época? Como assim? Aí que você vai caindo a ficha de que a história se passa em 2010. E aí o que acontece? Eu vou parar o spoiler só até aqui, só até aqui. É uma sociedade em que as mulheres não podem se educar, elas não recebem educação formal, elas não sabem ler, basicamente elas não sabem ler. Toda a educação que elas têm é uma educação oral religiosa, certo? É Deus que provém, Deus não sei o quê, a cultura toda religiosa. E o fenômeno do filme, porque o filme é bem de teatro, né? Elas são violentadas, frequentemente, todas as mulheres desse vilarejo são violentadas sexualmente, só que elas não sabem que é violência sexual, porque elas estão drogadas. Quando acontece o ato, quando elas acordam e elas se veem, né, naquela condição, né, de violência, algumas ensanguentadas e tal, toda a explicação é divina. Né, a explicação é transcendental, não tem relação com a realidade, né, tudo místico. E aí ela, até que um dia, não sei porquê, acorda. Acho que o efeito enfim, enfim, o da droga passa, não sei, e quando ela acorda, ela vê que é um homem que foge da janela. Não é Deus, não é um ser divino, não é um homem, são os homens que fazem
E aí gera uma pequena revolta, os homens, isso só é narrado rapidamente passando o filme, os homens saem da cidade porque, enfim, causa, né, furor nas mulheres, e aí tem várias reações das mulheres. Tem umas que ficam enfurecidas e elas fazem uma assembleia. E esse é o filme. Aí, teatro total, tem umas 7, 8 mulheres reunidas no celeiro a decidir o que elas farão. Só que o problema é o que é que elas têm de conhecimento? Conhecimento religioso. Elas não sabem ler, elas não sabem o que tem para além da estrada, porque elas nunca saíram da vila. Todas as gerações, tem várias gerações, da criança à idosa. Então, assim, aí voltando aqui para a Gerda, se na condição que não existia, que as mulheres não passavam por educação, a única educação que ela tinha era religiosa, ainda bem, aí você pensa assim, ainda bem que tinha Bíblia. Porque senão nem isso. E o que me fez recordar também uma coisa, essa questão política das igrejas caça-níqueis e o poder das igrejas hoje em dia na política brasileira, né? Infelizmente, nós estamos num país que praticamente não lê, né? Assim, o índice de leitura entre os brasileiros é ridiculamente mínimo. Assim, nós somos assim uma exceção à regra. A regra é um país que não lê nem jornal, né? Nem Instagram, nem aquela coisinha de 4 linhas do Instagram a pessoa lê. E se você for na periferia, e eu não estou falando que é uma característica da periferia, não, estou falando das pessoas que tiveram uma educação, um nível de escolaridade mais baixo, uma escola pública ou privada de baixa qualidade, enfim, que não têm acesso à leitura, a uma coisa que elas leem é a Bíblia. Mas se você for na periferia, a Bíblia não é só não é só em frente debaixo do braço, não, eles leem mesmo. Então, a educação que se faz, a educação é totalmente ideológica. E é uma ideologia que favorece a manutenção de certos poderes. Então, assim, olha que a gente está em 2023. Isso aqui, aí eu dou uma palmatória para a Goethe, porque essas mulheres que ela estuda, que são mulheres que deixaram registros históricos, são mulheres que sabiam ler, e que o fizeram a partir da educação religiosa, porque o acesso era a Bíblia. Então eu acabei assim, não, poxa, né? Assim, ainda bem, viva as místicas, viva os conventos, vou acender uma vela para eles. Assim, que bom que existia. Realmente, assim, depois eu fiquei assim, fui injusta, sabe, com a ênfase que a Guerda deu. Mas é isso que o Manara falou, se você se coloca, vai para o neolítico, você tem que ir com o pensamento neolítico. E com o pensamento de hoje, você tira conclusões equivocadas. É por isso que ela não julga, ela tenta não julgar, né? Ela narra os fatos como eles são passados, né? E aí é interessante porque, como eu falo, né? Ela entende que essas místicas, essas religiosas, realmente colocaram os tijolinhos. Tem uma coisa que ela fala lá na frente, que ela diz assim, eu não vou colocar nesse livro a produção das mulheres que reforçaram o patriarcado. Ela escolhe colocar nesse livro, claro, para os propósitos que ela quer explicar como foi que surgiu a consciência feminista, né? Então, ela coloca nesse livro as pessoas que subverteram da maneira que lhes foi possível. Né? Então, por exemplo, essas místicas foram aquelas que abriram uma pequena janela para que mais na frente se começasse a fazer críticas feministas à Bíblia, que também era a única leitura que se tinha, como você acabou de dizer. Né? Então, quando essas mulheres passam a escrever, passam a, de alguma forma, dizer, olha, eu li isso daqui, aqui estou eu, né? E se desenha, assim, como quem diz, olha, eu estou aqui, né? Quando essas mulheres dizem que tem uma aproximação especial com Deus, né? Que vivem essa religiosidade no corpo e escutam Deus, olha que lugar, você sai de nada, zero, para ser alguém que escuta Deus. Mas isso é muito moral, não? Isso é muito moral. Então, assim, essas mulheres, aparentemente reproduzindo o que lhes era dado, né? Na verdade, o que elas estavam fazendo ali, quando elas levemente davam uma bandeada para o lado, era alargando um pouco mais a passagem para outras passarem. Então, mais lá na frente, uns 200 anos depois dessa que se desenhou lá no, né?
no negócio lá da vida religiosa que ela estava descrevendo, 200 anos depois aparece uma que diz assim, não, eu estava lendo aqui o Gênesis, e eu não acho que a mulher, a Eva não foi, Eva, como é que diz assim? Tipo, Eva andou para que Maria pudesse correr, uma coisa assim, sabe? Como se Eva não tivesse culpa da queda, que na verdade quem teve culpa é Adão, porque Eva, olha só, mas como a Eva pode ser culpada, gente? A mulher ela não é nada. A mulher ela não tem raciocínio, a mulher ela não tem bom senso. Como ela pode ser culpada por isso? Agora o Adão tem. O homem tem raciocínio, o homem é o escolhido de Deus, o homem é feito à imagem e semelhança. Por que ele comeu a maçã? Não era para ele ter dito assim, não, deixa, Eva, volte para a sua cozinha, você não sabe de nada. Não, ele vai e come. Então a culpa, na verdade, não é de Eva, é de Adão. Vê como ela pega aquilo que é dado, é o mesmo texto. Ela está apenas interpretando de uma maneira diferente. Né? Ela não diz, ela não rasga a Bíblia, ela não diz agora eu sou ateia. Não, ela, nossa, Deus acima de tudo, Deus meu amor, vida para Deus, tudo para Deus. Inclusive aqui no Gênesis, né, ele diz isso, né? Tipo assim, olha, a mulher, o homem foi feito do barro, a mulher foi feita da carne, então a mulher é uma obra aprimorada, meu amor. Né? Então, assim, lendo a Bíblia, a mesma Bíblia. Assim, vocês estão dizendo que a gente não vale nada porque a gente veio da costela do Adão, mas veja, Adão foi o rascunho, a obra-prima veio depois. A gente não veio do pó, a gente veio da carne. Né? Sim, a obra veio depois do rascunho. Então, essas interpretações foram possíveis porque 200 anos antes, vamos dizer, mulheres leram a Bíblia. Mulheres aprenderam a ler, aprenderam a escrever para a produção, para a reprodução de saberes canônicos. Né? Falaram dessa aproximação com Deus e algumas foram validadas, então tem um precedente aí. Abre um precedente. Se a fulana de tal foi validada porque ela teve um contato íntimo com Deus, por que eu não posso ter? Então, elas foram alargando, veja. Né? Alargando. E por isso, o apagamento histórico é tão importante. Porque eu alargo um pouquinho. Se daqui a 200 anos as mulheres não viram o que eu alarguei, isso se fecha. E é o que ela diz. Por isso demorou tanto tempo. Porque essas mulheres que pensavam, essas mulheres que escreviam, essas mulheres que questionavam, elas tinham seus registros invalidados, escondidos, literalmente escondidos. Né? Então, as que vinham depois não tinham acesso. Oi, Rejane. Às vezes eu fico me perguntando assim, meu Deus, como somos poderosas, né? Que medo é esse? Que medo é esse, né? Porque, assim, se nós fomos desde o início, tão silenciadas e não silenciosas, que medo é esse, né? Que medo é esse de nos apagar, de nos colocar sempre numa posição como se a gente não pudesse se movimentar. Ou seja, o tempo todo tentaram nos mobilizar, né? Nos mobilizar para que a gente não existisse da forma como somos de fato, né? A forma como somos de fato é temerosa, né? É demais, é demais. Então, assim, é incrível como nós somos seres que causa medo, que causa pavor. Porque se tudo isso foi montado para nos desarticular, é porque nós somos muita coisa. Nós somos Exatamente. muito poderosas, né? Então, assim, não souberam lidar com isso. Não sabem. Com essa. Não sabem, é verdade. Não sabem lidar com essa coisa, né? Que é ser mulher. Porque a gente enxerga muito, né? A gente, se é da nossa natureza esse instinto, então, assim, é um privilégio, né? Então, se nós temos tudo isso e fomos criar um sistema tão poderoso para nos reprimir, para nos segurar,
é porque algo muito poderoso tem dentro de nós e muitas de nós não reconhecem isso, né? Não se reconhece nessa condição, Exato. Aí E não é reforça para o menos. sistema. E não é para menos. Como a Eliana estava dizendo aqui, né? Falando sobre a questão das igrejas, né? Que estudam mulheres pastoras, as mulheres fazem seus meios. É verdade. Não está errado, não. Inclusive, a Gerda tem uma citação aqui, que eu postei hoje, estava pensando sobre isso. Vou pegar aqui no meu celular, que está mais fácil. Que ela diz assim. Ai, gastura. Né? As mulheres não foram excluídas do processo de fazer conceitos apenas pela privação educacional. Além disso, os conceitos que explicam o mundo são androcêntricos, parciais. Cadê? Parei aqui, deixei a Renata entrar. Explicam o mundo são androcêntricos, parciais e distorcidos. As mulheres foram excluídas e marginalizadas em todos os sistemas filosóficos. Portanto, precisaram lutar não apenas contra a exclusão, mas contra um conteúdo que as define como subhumanas e desviantes. Defendo que essa dupla privação formou a psique feminina ao longo dos séculos, de modo a tornar as mulheres coniventes com a criação e recriação por gerações do sistema que as oprimia. Né? Então, sim, né, nós fazemos nosso meio. Afinal de contas, não são nem séculos, são milênios da construção, né, de um lugar desviante. Tá? Então, sim, existem mulheres com comportamento machista. Né? Claro, nós somos, com um tanto parecido com o racismo. Né? É estrutural. Estrutural, Né? É estrutural. Agora, isso não define o futuro. Né? Que é o grande que a Gerda traz, isso é um processo histórico. Nem o presente, né, Nara? Nem o presente. Só porque tudo que a mulher faz, que é no senso comum, tido para o homem fazer, ela sempre faz melhor. Ela sempre supera, né? Sempre supera. E não é uma coisa que ela faz intencionalmente. Não é? Então, às vezes eu penso que esse medo vem disso, porque tudo, olha, dirigir caminhão, gente, não é uma coisa eminentemente masculina, e as mulheres que dirigem caminhões, hoje, são muito melhores do que os homens, né? Meu amor, a ganhadora do último Fórmula Truck foi uma mulher, tá? Aliás, ela é a grande campeã do Fórmula Truck. Pois aprendi isso recentemente. Tudo que se faz, por isso que às vezes eu penso que Deus é mulher. Elza Soares assina embaixo dessa sua afirmação. Déia. E negra, né? Deus é mulher e negra. Não, eu acho que assim, concordando com a Regiane e acrescentando, a estrutura é de dominação. Para poder a dominação funcionar, o sistema de dominação funcionar, ele tem que hierarquizar. Hierarquizar, então, para dominar, tem que ter o dominado. Exatamente. Então, se determina assim, não, a estrutura hierárquica, patriarcal, capitalista, né, colonialista, estabeleceu que os donos, né, o campo superior são esses tipos de pessoa e o inferior são esses tipos de pessoa e ponto, e vai se estabelecer assim, porque não é subjugar para um sadismo, subjugar para ser servido. E para estar nas instâncias superiores de privilégio, né? Enfim, de tudo, desde dentro de casa, da vida doméstica, a vida política no palácio. É um sistema que, se for de páreo a páreo, não. Por isso que a democracia é meio fajuta, nossa democracia, porque ela não é paritária. Não é, é uma falácia. E aí, falando dessa história da moça das mulheres são melhores que os homens, eu assisti hoje, ouvi hoje tem um podcast do Nexo Jornal, sei que vocês conhecem, que é Durma com Essa. É um jornalzinho, curtindo o Nexo, é um jornal independente, de pequeno alcance e tal, e eles têm um podcastzinho de 20 minutos, um jornalzinho que passa toda noite, 8 horas. Eu sempre assisto no dia seguinte, que eu assisto dirigindo para o trabalho. E o de ontem foi sobre o futebol, ontem foi essa semana eu escutei sobre o futebol feminino.
E aí, uma entrevista, falando do futebol e tal, por causa da Copa do Mundo Feminino, ele deu um pequeno histórico, e falando da seleção, tal hora ele fala da seleção brasileira. Até 79, as mulheres eram proibidas de fazer esportes que fossem contra a natureza dela, entre eles futebol, era contra a natureza feminina, praticar chutar uma bola, certo? Que tem a ver o pé com a natureza feminina, não vem o caso, certo? Então, ela não podia chutar a bola. E aí, só assim, finalmente, que a mulher foi permitida, enfim. A primeira Copa foi em 88, e aí contando o histórico, e falou que a geração Marta, porque essa coisa dos times, que todo time, o Corinthians tem que ter o time masculino e feminino, essa legislação é recente, é de 2010, se não me engano, que eles colocam lá. Só que essas jogadoras de ponta hoje da seleção brasileira, Marta e companhia, elas não se formaram em times femininos. Elas começaram jogando com meninos, nos campinhos dos bairros, de forma totalmente amadora. E para poder elas se destacarem nos timezinhos femininos, elas tiveram que fazer um esforço. E a Guerra fala isso, sobrenatural para poder chegar lá. A Guerra coloca muito isso, assim, olha, ela não, a mulher, quando ela fala da tipo, legitimidade pela criatividade, alguma coisa assim, né? Tem um capítulo, ela fala, antes da mulher demonstrar capacidade criativa, inventiva, intelectiva e tal, ela tinha que primeiro lutar, era uma luta tão grande para poder chegar lá, então assim, o esforço que cada uma de nós, no passado mais, né, que a gente deve a luta às nossas antecessoras, mas hoje continua a gente, para poder conseguir ser ouvido e ser melhor do que um homem, a gente tem que se esforçar muito mais. Isso não é porque a gente é melhor, não. Isso é porque é cruel. Isso é uma A crueldade que cobrança é fazem com a diferente, né? gente. Né, André? A cobrança é Não devia diferente. ser assim. Para você ter paridade. Para você ter paridade de poder, você tem que ter um esforço sobre-humano. E isso não, lógico, E aí nos não é torna paridade. melhores. Isso é desumano, né? É um esforço Isso, sobre-humano e é desumano. isso, mas assim, a massa, a gente é melhor do que eles. Mas não devia ser assim. A gente não devia ser melhor que eles. Devia ser só igual, sabe? Assim, isso é injusto, isso é cruel, isso é uma maldade que fazem com a gente. Sabe? As mulheres têm o tempo todo se ficar se provando, quebrar várias lanças. As intelectuais que a Guerda coloca aqui, várias, quando começaram a escrever livro, falam que assim, assinaram. Tinha que ter o mestre, ela tinha que ser pupila de um cara para poder ter reconhecimento público. Senão não teria nem reconhecimento público. A bicha que escrevia melhor que os seus maridos, se duvidar, escrevia pelos seus maridos, se eles assinavam, e para poder ter um reconhecimento, não, a bicha, porque ela, atrás de um grande homem, tem uma grande mulher. Gente, isso tem que ser mudado, a gente não pode também romantizar o esforço da gente, isso tem que mudar. Bota os homens, a gente começou o encontro, antes de ter gravado, né? Falando que os homens têm que correr atrás de fazer o serviço deles de ser feministas, eles têm que. Peraí, vamos ver aqui o sofrimento que a gente está causando para poder elas chegarem junto da gente, vamos tirar aqui um pouco da resistência, como é, obstáculos que se colocam intencionalmente. Eu vou pegar a liberdade de passar para a Eliana, que aliás vou já falar aqui desse podcast também, para fazer a merchan, né, pessoal que vai escutar isso depois. Mas só para complementar isso que vocês estão dizendo, na página 204, ela traz uma citação da Sarah Green Kerr, que aliás, ela tem a Guerra tem um estudo sobre essas irmãs, né? E eu tô querendo muito ler, eu tô procurando para ver se eu consigo. Desculpa, qual é a página? Repete a página. Não. 204, página 204. Ela diz assim, né? Não peço nenhum favor ao meu sexo. Tudo que peço a nossos irmãos é que tirem os pés de cima de nossos pescoços e nos permitam ficar de pé no terreno que Deus nos designou para ocupar. Toda história atesta que o homem sujeitou a mulher à sua vontade, usou-a como um meio para promover sua gratificação egoísta, para ministrar os seus prazeres sensuais, para ser instrumental na promoção de seu conforto.
Mas ele nunca desejou elevá-la ao posto para o qual ela foi criada. Ele fez tudo o que podia para rebaixar e escravizar sua mente. E agora, ele olha de modo triunfal para a ruína que causou e diz: o ser assim profundamente ferido é seu inferior. Então, ele destrói por milênios para parar, olhar e dizer assim, tá vendo? Então, como, por exemplo, você falou do futebol, o movimento que está tendo em torno da Copa do Mundo feminino agora, dos homens ridicularizando isso de forma extremamente violenta, a ponto do Casé ter que fechar os comentários, porque a transmissão está sendo feita pelo Casé TV, né? Assim, ele tem que fechar os comentários pelo número de agressões que são feitas. E aí, entre esses comentários, não jogam nada. Meu amor, as mulheres começaram a jogar há 15 anos. Estou exagerando, tá? Mas assim, foi um dia desse. Vocês jogam há 200 anos. A gente é desestimulado o tempo todo. A Marta, eu estava vendo, hoje apareceu para mim no Instagram, uma cena que me deixou assim, não sei nem explicar. A Marta, depois de um jogaço, enfim, sendo Marta, recebendo uma cesta de produtos Bombril como prêmio. Então, era uma cesta com produtos de limpeza. O jornalista entrevistando ela, e aí ele entrega para ela uma cesta de produtos de limpeza. Uma cesta com celofane, lacinho e tal. Ou a outra que ganhou... Isso é revoltante isso é revoltante, isso é humilhante, isso devia ser processo. Pois é, então, assim, isso não foi agora, né? Tem um tempo, mas, assim, um dia desse foi a mulher que ganhou, apareceu na mesma negócio que eu vi, né? Que ganhou um conjunto de panelas quando ganhou o campeonato de futebol. Né? Então, assim, essa expressão que a Sarah Grinke traz, do pé no pescoço, ela é muito real. É uma expressão muito, muito, muito real. Eu vou passar para a Eliana, depois a gente retoma aqui. Vai, Eliana, fala. Aliás, antes da Eliana falar, a Camila disse, eu estou falando aqui em voz alta porque o chat não aparece, né, na gravação, que a Eliana tem um podcast, elas pesquisam, e que tem um episódio falando sobre mulheres e futebol, então vamos conferir o Elas Pesquisam, que deve ser muito massa mesmo. Fala, Eliana, tá contigo. Gente, é um episódio, inclusive a gente entrevistou sobre a mulher negra e o futebol, então tá bem interessante. Mas eu ia comentar uma coisa que a André falou, que foi a mesma frase que na minha dissertação de mestrado, eu estudei mulheres pastoras de igreja. E aí, essa é muita contradição. Mas você encontra essas nuances e muita força, muita organização, muita ajuda mútua de mulheres, entendeu? Assim, é muito louco isso, mas tem. Então, isso também nos ajuda a entender por que mulheres da classe trabalhadora são atraídas pelas igrejas nas periferias, dessa roda de mulheres que acolhe as dores e que resolve de modo prático algumas questões e outras, pelo menos, tem um expurgo através da oração da dor, né? E aí, outra coisa é que a frase que a André falou foi assim, a gente tem que fazer mais. Foi exatamente uma das pastoras falou que o processo dela para ser pastora, na denominação dela, foi altamente minucioso. Então, são melhores teólogas. Então, você vai ter um monte de teóloga feminista que são muito boas, biblistas. Entendeu? Assim, que sabem o grego, sabem o hebraico, que elas não estão para brincadeira, não, entendeu? Porque elas são mais cobradas. Então, na hora de dar consagração, é cobrado mais delas. E aí, nessas igrejas, aí eu faço um recorte também nas igrejas que precisa você ter uma formação em teologia, né? Porque também você vai ter uma disrupção nas igrejas pentecostais, que é o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que também é uma coisa muito doida, que é disruptiva também, porque aí o Espírito Santo escolhe quem quiser. Então, pode ser uma mulher, sim. E aí é doido, porque essas mulheres estão lá ajudando outras mulheres, então acho que a gente precisa entender, sabe? Para poder conseguir construir, eu não tenho resposta para isso, mesmo tendo estudado isso, construir pontes e tendo formação, assim, evangélico pentecostal,
construir pontes com as mulheres religiosas, com as mulheres, porque senão a gente perde com relação a conquista de direitos, sabe? Uhum. Como é que a gente faz uma relação, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma linha de ponte entre conservadoras e progressistas, é, por exemplo, violência contra as mulheres e violência contra meninas. São duas pautas que tanto conservadoras como progressistas ficam aborrecidas da mesma forma. Obviamente que as mulheres conservadoras, que são mais voltadas para a extrema-direita, elas têm um discurso altamente viajado, que é, né, a culpa é da ideologia de gênero, etc. Mas algumas outras não. Então, eu acho que a gente precisa, sei lá, pensar sobre isso, sabe? Juntas mesmo. Porque como é que pega essas mulheres místicas, entendeu? E aí eu me coloco também como nesse lugar de mulheres que não abandonou totalmente a fé, entendeu? A minha fé é completamente maluca, eu sou desigrejada, mas Desigrejada é uma expressão maravilhosa. e aí só que eu tô todo tempo lendo mulheres teólogas, tem teologia queer, teologia negra, então tem uma galera já fazendo outras interpretações, porque é um livro, gente, é um livro histórico. Então, o sistema de dominação, ele, para concordar, ele pega e interpreta do jeito que quer. Então, a gente também tem que pegar esse mesmo texto, pois então tá bom. Esse mesmo texto também diz outras coisas. No original, inclusive, diz outras coisas. Eu vi uma discussão que um pastor fez no Instagram dele, que é sobre a virgindade de Maria, se José não teve relações, né? Ele pegou no original, que foi concebido na carne, e aí o original tinha esperma. Então, tipo assim, dizendo que para ter tido, uma das interpretações era que tinha tido relações. Então, isso é muito chocante, não só para evangélicos, mas para cristãos também católicos. Então, se a gente pegar os textos e o modo como eles foram escritos, e a que interesses, a gente pode ir para várias interpretações. E aí, você pode tanto negar a sexualidade, como afirmar. Assim, era só isso que eu queria falar mesmo. Genial. Abraço, gente. É isso, né? Assim, olha, tem várias coisas. Maravilhoso, Eliane. Muito bom. Tem a questão, gente, é justamente o acesso. Isso resume essa conversa toda, né? Eu acho que é isso que a Gerda vem falando, né? Como tudo começou a partir do acesso à possibilidade de interpretação. Né? Assim, que nos foi negado, e ainda é em muitos aspectos, né? Por exemplo, privando de início as mulheres o acesso à leitura escrita. Né? O Manguel, na história da leitura, ele vai contar como, por exemplo, o surgimento da escrita era uma arte para pouquíssimas pessoas, porque é uma arte que dá muito poder. Né? Então, assim, com o tempo, isso foi se alargando, mas foi um processo muito difícil de alargamento. As mulheres demoraram muito para ter acesso à educação. As mulheres negras, então, nossa, bem depois. E tudo à custa de muita luta. Né? Foram necessárias muitas etapas até que essa possibilidade de ter material para interpretação. Porque aí acontece o quê? A mulher está lá com a Bíblia, aí com a Bíblia na mão ela já interpreta diferente o Gênesis. Né? O que Paulo falava sobre as mulheres. Mais para frente, essas mulheres recebem um tanto mais de educação, então elas não têm só a Bíblia na versão traduzida, elas vão ter acesso aos originais. Elas começam a ler em grego, elas começam a ler em latim. E aí elas começam a ter, opa, não, pera, aqui não está dizendo isso bem, não. Então cadê esse trecho aqui que não está aqui nessa tradução? Né? Esse trecho aqui ele é importante, ele está dizendo outra coisa. Então, isso foi acontecendo gradativamente. E à medida em que essa possibilidade interpretativa, esse alargamento interpretativo aconteceu, a gente pôde cada vez mais entrar no mundo como cidadãs, como pessoas que constroem a realidade, que pensam sobre o mundo, que fazem o mundo. Por isso é tão difícil ainda hoje para as mulheres terem acesso à educação de qualidade. Porque aqui é a nossa bolinha, né? Assim, mas a gente sabe muito bem que no mundo inteiro existem milhões de mulheres que não têm um acesso adequado à educação.
né? Que ele é restrito de muitas formas. Até um dia desse aqui no Brasil, se a mulher quisesse frequentar a universidade, ela tinha que ter autorização do pai ou do marido. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é verdade. Né? Então, assim, nós ainda somos hostilizadas na construção do saber. Isso é uma outra coisa que a Gerda fala, né? Como para as mulheres, ocupar esses lugares de saber, de pensar, de refletir o mundo, de criar conceitos, isso também sempre foi impedido, colocando a vida pessoal dessas mulheres em jogo. Então, a Gerda diz assim, olha, para as mulheres durante muito tempo, e eu ainda acho que isso existe hoje, as mulheres tinham que escolher, ou elas vão pensar e produzir, ou elas vão ser mães, vão casar, vão ter vida amorosa, vão ter, né, vão ter outra vida, outra coisa. Elas têm que escolher, as duas não podem. Porque a partir do momento que ela começa a pensar e ela começa a produzir, a vida pessoal dela é rechaçada. E aí ela dá alguns exemplos, né? Mas um dos exemplos que não tem nesse livro, mas que me dói muito sempre que eu lembro dele, é o da Marie Curie. Ganhadora de não apenas um, mas 2 prêmios Nobel. Né? Uma mulher genial que teve a vida profissional devastada por conta da vida pessoal dela. Porque aparentemente, sei lá, ela teve uma fé. Quem tem a ver com isso, mas que a mulher trepa, não trepa com quem ela ama, mas aparentemente isso foi o suficiente para colocar a vida profissional e os méritos profissionais dessa mulher em risco. Tem um livro que eu recomendo nos meus grupos de estudo, e eu vou recomendar aqui também, caso alguém não saiba dele ainda, peraí. Ele fica aqui na minha estante, porque eu acho ele lindo. Quase que eu causo um desastre aqui. É esse lindão aqui. Histórias das mulheres, histórias feministas. Esse livro eu comprei no MASP, numa exposição que eu fui com esse título, que foi maravilhosa. E ele é um livro de biografias. Assim, ele mostra as obras de artes feitas por mulheres e conta um pouco da história de cada mulher. E aí as produtoras desse livro, né, as curadoras, falaram como foi difícil fazer essa curadoria, como é difícil estudar essas mulheres, porque não se tem registro sobre elas. Né? E aí ela vai falar uma outra coisa que eu acho muito interessante. Esse livro ele tem muito texto também, tá? Então é um livro que realmente vale a pena. Cadê? Ó, elas vão falar sobre o que durante muito tempo foi considerado arte, que como para as mulheres elas não podiam escrever, elas não podiam pintar, né? Assim, isso não era incentivado. Então as mulheres aprenderam outras formas de arte. Então elas criavam belas tapeçarias, elas aprenderam a fazer bordados incríveis, tinha o trabalho com renda, o trabalho com a jardinagem, que a Gerda fala, mas essas coisas não eram consideradas arte, mas são peças de arte. E essa é uma crítica que esse livro vai falar, e ela tem uma curadoria linda, de peças lindas, produzidas por mulheres, ao redor do mundo. Esse daqui é um bordado, assim, é lindo, gente, é um negócio assim, esse aqui do Marrocos, aí tem essas rendas de Santa Catarina, que ela bota aqui também, né? Então ela vai falar como o trabalho artístico das mulheres, ele foi invalidado sempre. E aquelas mulheres que conseguiram produzir de alguma forma, e esse livro vai falar dessas histórias, elas produziram durante, tipo assim, 3 anos da vida delas. Elas casaram e não puderam mais produzir. Todas elas que estão aqui nesse livro, a grande maioria não conseguiu ir adiante porque tiveram que casar. Uma ou outra escapa, uma ou outra consegue. Inclusive a autora desse retrato lindo aqui, né? Que eu não sei se Sofonisba, não sei falar o nome dela, mas enfim. Algumas vão virar professoras e são adotadas pela corte e tudo mais, né? Mas a grande maioria se apaga, a grande maioria deixa de existir. Né? Então, quando vocês falam esse negócio do nós somos melhores, o que é uma verdade, mas tem isso, porque para a gente conseguir estar em algum lugar, a gente sempre teve que ser excepcional. Não bastava ser boa. A gente tem que ser excepcional. Como eu vi
a minha memória está muito ruim também. Eu vi alguma coisa sobre isso, essas coisas de Instagram que eu acompanho. Cara falando, né? Era um ator negro, muito famoso. Eu sou péssima com nomes. E ele dizendo: olha, o bairro que eu moro, eu sou a única pessoa negra. E eu comprei essa casa porque eu sou um ator famoso. Mas o meu vizinho aqui é um homem branco e ele é dentista. O meu outro vizinho ali, ele é arquiteto. Vocês entendem o que isso quer dizer? Assim, para ele estar ali onde ele estava, ele não bastava ser um dentista que ninguém sabe o nome. Não. Para estar naquele lugar, ele precisa ser o ator tal que fez o filme tal, fez o filme tal, fez o filme tal, fez o filme tal. Então, isso diz muito. Então, para nós mulheres, também tem isso. E eu nem vou entrar na questão racial aqui, porque senão a gente não acaba esse encontro hoje, né? Mas fica subentendido que existe uma gradação, né? Assim, de dificuldade. Então, não é qualquer mulher que está em qualquer lugar. Vamos olhar para as nossas ministras. Tá? Elas estão ali. Como se fosse comparar os currículos. São excepcionais. Pessoas excepcionais. Para os homens, eles não precisam ser excepcionais. Tem essa necessidade. Eles são a norma. Que foi, meu amigo? Você já jantou. Enfim. Mas, de toda forma, a arte, e a Guida vai falar sobre isso, eu acho que é um capítulo muito interessante. Ela vai falar como a arte, de forma geral, e a escrita em particular, foi um território onde as mulheres também puderam encontrar essa validação. Né? Assim, porque escrever é uma forma de se colocar na eternidade, né? Fala, Dé. Oi. Já estava com o microfone aberto. Não, eu me lembrei essa história que tu falou do artesanato, mas é isso, o termo artesanato, ele diminui o valor da obra. Realmente o artesanato, eu sabia dessa história do artesanato, mas eu nunca tinha vinculado a história de quem é o produtor desse artesanato. Normalmente, dessa arte, né? Normalmente os produtores são ou mulheres, ou indígenas, né? Ou povos das minorias, né? Então se faz necessário realmente inferiorizar a sua obra. É muito cruel, né? Todo o sistema. Você ficou revoltada, eu sou muito radical na minha revolta. E aí lembrei de outro podcast que eu vi, que eu adoro. Mas eu não me lembro, depois eu posso até botar no grupo da gente. O Alemão de Diplomatique Brasil tem um podcast chamado Guilhotina. É ótimo. Eu adoro o nome. O Guilhotina tem uma característica, o podcast, são entrevistas com pessoas, com autores de livros, mais livros científicos, né? A pessoa fez uma pesquisa de doutorado ou de mestrado, normalmente são pesquisas. Normalmente é obra de doutorandos ou mestrandos e tal. A maioria é doutorando, publicações de livros assim, sobre estudos sociológicos, a maioria. E aí eu vi uma moça que escreveu sobre culinária, ela fez a tese dela sobre culinária e a mulher negra dentro da culinária, dessa divisão do trabalho, né? E aí falando o óbvio, possivelmente. O óbvio é que, enquanto a cozinha, né, tem até essa coisa assim, tem até uma frase ofensiva, volte para a sua cozinha, né? Os homens tendem a fazer isso, né? Algo como fosse um lugar de desprestígio, porque era um lugar onde as mulheres negras eram postas a trabalhar, né? E aí, quando se glamourizou, quando virou gastronomia, os chefes são os homens. Cozinheira é mulher, chefe é homem. Cozinheira é a mulher, cozinheira, né? E o homem é o chefe. A mesma coisa aconteceu com a maternidade, com o trabalho de maternidade, né? Os homens são os médicos, os parteiros, né? E as mulheres são as enfermeiras. E isso é tão doido, isso é tão... Aí eu digo assim, é meio maquiavélico calculado, porque os salários também são inferiorizados.
O salário do chefe é diferente do salário da cozinheira e o salário do médico é diferente do salário da enfermeira. Bem diferente, não é pouco diferente, é bem diferente. Então, existe a questão, assim, intencionalmente a divisão hierarquizada e determinada de poder para isso, para se ganhar mais, você ganhar menos, assim. Nesse mesmo podcast que fala da Marta, a Marta, gente, a Marta é a maior artilheira, dentre homens e mulheres, de todas as Copas, de, assim, e esquece o gênero, ela é a maior artilheira de todas as Copas. Esquece. Isso é impressionante. Mas ela ganha 1% do que o Neymar ganha. Gente, o Neymar está longe de ser artilheiro de, né, de todas as Copas. Ela ganha 1% do que o Neymar ganha. Lógico que os salários aí não é apenas o salário direto da prática esportiva, né? Existe o salário de publicidade e tudo mais. Mas isso a publicidade não tem interesse como de fazer propaganda com a jogadora feminina, como tem com o Neymar ou qualquer outro um ganso, sei lá, ganso é pombo? Pombo, sei lá. Acho que deve ter um pombo e tem um ganso, amiga. Acho que se você chutar qualquer bicho, aí você vai acertar. Mas tem um ganso e tem um pombo. Vocês entenderam? Entendeu? É muito cruel, mas assim, existe realmente uma diferença. Por isso, tem outra pauta que eu queria colocar aqui, que eu estou meio chocada ainda. Que foi um monte de pesquisa que saiu desfavoráveis para a gente. Mas a mais absurda, que até a Eliana colocou aqui, que é o que une mulheres conservadoras e progressistas, foi a pesquisa da violência sexual. Exato. Estarrecedor. Assim, 250 mulheres vítimas de estupro por dia, só que esses são os dados que chegaram à polícia. São os notificados. Os notificados. E segundo projeção, isso é 10% dos casos. Exatamente. Gente, isso é uma epidemia de estupro. Detalhe, 60% desses estupros são de crianças menores de 13 anos. 60%, gente. Aí está uma pauta que os homens deviam pensar, o que é que está acontecendo? O que é isso? Porque a gente sabe que estupro não é desejo. Estupro não é desejo sexual. Talvez de criança tenha aí uma parafilia, não sei das quantas. Não. Mas gente, tem alguma coisa muito errada nessa nossa sociedade masculina brasileira. Que isso tem que ser combatido. Não é sexual, é de poder. E aí você falou uma coisa antes, eu vou já passar para a Day a palavra. Você falou uma coisa antes, eu não quis me alongar, mas eu vou deixar a provocação e vocês podem pesquisar sobre. Você disse assim, essa coisa não tem o sadismo da opressão, né? Isso foi uma coisa assim que você falou, que é estrutural, enfim, né? Mas tem. Hoje em dia, quando a gente vai estudar a violência, a gente entende que a gente chegou num ponto tal que a violência ela não tem mais uma função. Foda, né? Antes ela tinha, a gente falava de violência, por exemplo, oprimir mulheres, estuprar mulheres, era uma função, né? Vamos mostrar para esse povo que nós somos fortes e vamos estuprar suas mulheres, né? Não tem aquele negócio da guerra, né? Vamos deixar o povo mais fraco, a gente faz através das mulheres e das crianças, ok, e tudo bem, a gente não tira isso de jogo, não, mas a gente acrescenta agora um outro tipo de violência, né? Um outro tipo de conceito de violência. Hoje em dia a gente pesquisa que como é que eu vou dizer? É a violência pela crueldade mesmo. Né? Então, assim, a violência, ela tem agora ela se desdobrou. Tá? Então, a gente não tem mais só a violência enquanto função, a gente tem agora a violência da crueldade. Né? Então, é um agravante. Então, homens violentam mulheres porque eles podem fazer isso. Só porque podem, né? Eles podem e eles vão porque, primeiro, as mulheres continuam sendo coisa, e segundo, porque sim. Assim, né? Porque sim, porque é um rito de hombridade, né? Porque é uma forma de pertencer.
e porque sim. Então isso se torna mais grave ainda. Né? Assim, já não era muito interessante, mas isso é uma outra conversa, né? Isso aí a gente pode, inclusive, ler sobre isso, né? A gente pode discutir sobre violência de uma forma mais específica, porque essa conversa ela vai, né? Não sei, eu estou aquecida aí para o último módulo do grupo de estudos já toda vez que eu tenho que fazer esse módulo sobre violência, eu morro um pouquinho, mas é isso mesmo. Mas fala, Dai. Ai, gente, peraí. Tava administrando crianças. Administrando crianças, ótimo, né? Dizer isso. Deu pra falar. É porque teve um momento que você falou, né? De que faz pouco tempo que as mulheres puderam estudar. E aí eu lembrei também de que até para trabalhar, por exemplo, trabalhar como professora, que hoje a gente identifica muito como uma profissão que é para mulheres, né? Até hoje isso. Tinham muitas regras. Eu lembrei de um contrato que circulou pela internet, que era um contrato de 1923, para que as mulheres pudessem ser professores. Algumas pessoas colocaram que era falso, outros duvidando e tal. Eu não duvido, porque eu vi a certidão de casamento da minha mãe, de muitos, muitos anos atrás, e tinha, assim, na certidão de casamento, quase um contrato, com muitas regras de coisas que para mim são absurdas. Eu não lembro agora, mas eu estava acessando aqui o contrato de professores, né? E aí diz que a senhorita se compromete a não se casar. Este contrato fica automaticamente anulado e sem efeito se a professora se casa. Não andar na companhia de homens. Ficar em casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, a não ser que seja para atender a sua função escolar. Não passar pelas sorveterias do centro da cidade, não passear, não abandonar a cidade sobre nenhum pretexto, sem permissão do presidente do Conselho de Delegados, não fumar cigarros, não beber cerveja, vinho ou uísque, não viajar em carruagem ou automóvel com qualquer homem. Sim. Ou seja, baitas absurdos, assim, para ser professora, né? Que hoje em dia a gente pelo super menos acha, elas coloca podiam nesse fumar lugar. maconha, né? Porque não tem diferente, né? Fumar maconha tá permitido, não é isso? Se não tá no E aí- papel. Pois é, não está no contrato, né? Para ser assinado. E aí eu também lembrei de outra coisa, enquanto estava falando sobre arte, que foi de um vídeo que é do Clube do Bordado. Não sei se vocês conhecem, tipo, quando se fala de bordado à mão no Brasil, esse clube é um clube de mulheres que bordam, enfim, trabalham com isso. E muito do que se aprende de bordado livre hoje em dia é muito com elas, assim mesmo, que ensinam e levam para o YouTube, etc. E aí tem alguns vídeos que são muito massas delas, que elas falam. E aí teve um que foi a Renata Dania, que é uma das que fazem parte do clube, que ela fala por que o artesanato vale menos. E aí ela diz do quanto isso é pouco conversado, mas ela traz alguns embasamentos, porque ela estava pesquisando isso para o mestrado dela. E aí um dos pontos principais que ela traz é que antes o artesanato ele era feito por homens. E isso valia bastante enquanto trabalho, né? O trabalho em si era bastante artesanal até chegar à Revolução Industrial. Sim. E aí chega a Revolução Industrial, os homens ganham, né, esse trabalho, mas aí aparece a guerra. E aí os homens vão para a guerra e as mulheres vão para as indústrias. Só que os homens voltam da guerra, e quando os homens voltam da guerra, as mulheres que experimentaram aquele ato de trabalhar e ganhar o seu dinheiro, querem, né, continuar. E aí o que acontece? Elas vão para artesanato. E a partir desse momento, eu tô fazendo um baita resumão, assim, ela traz muito legal. Depois eu até posso colocar o vídeo no grupo. A partir desse momento, o artesanato passa a valer menos e a ser questionado. Até como um lugar de arte ou de artesanato, que foi a Andrea que trouxe, né, esse questionamento. Quando a gente fala artesanato, parece que vale menos. E era um lugar que a mulher passou a ocupar mais fortemente, assim. Porque era onde ela era aceita. Porque depois que os homens voltaram para as fábricas, o trabalho para a mulher, assim, né? Quase impossível. Então, assim, Porque só pontuações mesmo. O que a mulher faz é da ordem do doméstico. Porque, assim, artesanato, veja, até essa distinção. As mulheres sempre fizeram artesanato. Só não era lido assim. Porque esse artesanato que você está trazendo, né, das roupas de diária, né, bota,
utensílios, essas coisas, era tudo feito Bordado artesanal. também. Né? Uhum. Né? Tudo era feito artesanal, né? Alfaiates, né? Essas coisas era tudo feito à mão mesmo, né? Essa artesania mesmo. Né? Mas as mulheres sempre fizeram tecidos, cestaria, trabalharam com barro, desde que a humanidade existe. A questão é que o da mulher é do uso doméstico, é lido como doméstico, o do homem é o que vai para o mercado, né? Assim, é o que... Né? Então, quando tem essa reviravolta, é nessa tecla que se bate. O que a mulher faz não tem valor porque é da ordem do doméstico. É uma qualquer coisinha, né? Assim, é bobeirinha. Até hoje, assim, né? Eu trabalho com arte e artesanato, e até hoje é muito comum as pessoas questionarem até o preço, assim, e no Brasil principalmente. Para ser artista, e isso eu converso e acompanho até artistas que são bastante conhecidas, desde artistas locais, assim, para ser artista é um grande ato de resistência, principalmente quando você é mulher, porque a gente sofre muitas violações, tanto de cópias dos trabalhos, quanto poder assinar ou não os nossos trabalhos. Hoje em dia, tipo assim, meu Deus, não posso assinar o meu trabalho, porque eu estou sendo paga por isso, não posso assinar o meu trabalho. É muito esquisito, né? E aí eu lembrei também do quanto também quando as mulheres começaram nessa questão da arte, do artesanato, até da escrita, não se podia assinar com o próprio nome. E quando tinha pseudônimo, era homem. Isso. Ainda é. Muito violento. Muito, muito, muito violento. E até hoje acontecem muitas violações também nesse sentido. Quantas mulheres não tiveram que provar, né, que seus trabalhos foram feitos por elas mesmas? A Gueda fala sobre isso no livro também, e a gente conhece em histórias, né? Sim. Nossa, é engraçado como pouca coisa muda, né? A gente tem, o mundo tá tão diferente, assim, olha, tá, mas também não tá, né? Porque, enfim, precisaria ser muito radical. Talvez a gente perceba mesmo, né, se a gente possa enxergar isso daqui a 1000 anos, né? Mas não, a gente lida ainda com as mesmas coisas, né? Por exemplo, mas isso eu queria só deixar claro que isso que você viu aí não é fake, tá? É real mesmo. Inclusive, está no livro da Maria Del Priori, A História das Mulheres no Brasil. Tem esse contrato lá, né? E eu estou gravando um vídeo sobre ele, né? O Frases que Valem Tapa na Cara. O próximo vai ser esse contrato aí. Então, é real, gente, assim, é isso, né? Bom, deixa eu puxar aqui tem uma coisa que acontece, que tudo que a gente está falando, né? Eu acho que tem um impacto muito grande. Na página 261, ela fala uma coisa que, quando eu li, bateu, sabe? Embora a gente esteja falando sobre isso, e o livro inteiro, mas quando eu vi escrito daquela maneira, eu bati na testa e disse, puta merda, é isso, né, cara? Que bosta. Ela diz assim, na página 261, lá embaixo, ela diz: podemos resumir a situação das mulheres intelectuais europeias no início do século XVIII dizendo que elas alcançaram os 3 primeiros estágios da consciência feminista. No século XVIII, finalmente, elas alcançaram 3 coisas: autorização para falar, o discurso inspirado e o direito a aprender e a ensinar. No século XVIII, né, nós conquistamos essas 3 coisas, gente. Olha que legal. Não é legal? Primeira autorização para falar. Então, olha, século XVIII, finalmente a gente pode falar. Tá? Então, isso, quando ela colocou assim, dessa maneira, chega a dar um nó. Né? E aí eu tentei resumir aqui. Eu disse, rapaz, como é que foi essa... que me chamou a atenção, né? Eu escrevi aqui no meu livro, né? Então, parece que foi mais ou menos o esquema seguinte. Primeiro, a gente teve que provar que a gente era humana. Primeiro foi essa batalha. A segunda batalha foi provar que a gente tinha capacidade, alguma capacidade, por menor que fosse, de aprender alguma coisa. Tá? Então, a gente teve que provar que a gente tinha capacidade de aprender, o mínimo, né? As migalhas. Depois, a gente teve que provar que a gente tinha necessidade de aprender. E por que a necessidade de aprender? Porque a gente é mãe, né? Então a gente tem que educar os filhos, né? Orientá-los para Deus e etc, etc. Então a gente tinha necessidade de ler pelo bem da sociedade, né?
Então, a gente teve que provar que a gente tinha essa necessidade. Depois, a gente teve que provar que a gente tinha o direito de aprender. Que não era só pela necessidade, né? Necessidade social, mas porque a gente tinha o direito de aprender. Não é porque se eu não quiser ser mãe, foda-se, eu quero aprender do mesmo jeito. Eu quero aprender por aprender. Né? E depois a gente teve que provar a capacidade de criar conceitos. Né? Então, vejam quantas lutas, né? E depois de criar conceitos, a gente obviamente teve que lutar para ter esses conceitos validados, nós ainda temos, inclusive. E, enfim, são muitas lutas, e muitas lutas difíceis. É quase como aquela imagem do Sísifo, né? Assim, tô rolando a pedra, montanha acima, rola para baixo de novo. Aí lá rola a pedra, porra da pedra para cima, a pedra rola para baixo de novo. Então, olha quanta energia, né? Assim, quanto, nossa, essa revolta da guerra, eu realmente tomei para mim, né? Assim, meu Deus, quanto, credo. Assim, como era para ter sido diferente, né? Assim, como a gente perdeu, como a gente sofreu, como a gente foi aniquilado na história. Né? E aí ela vai culminar, ela fecha o propósito dela, dizendo, olha, a consciência feminista ela surgiu a partir do momento, então, de toda essa escalada de validação, de existência, de validação, de aprender a conceituar, de poder falar, né? A partir do momento em que as mulheres conseguiram ter locais de mulheres. Porque elas não bastava as mulheres estarem em locais, mesmo tendo direito à fala, mesmo tendo direito de pensamento e de criação, com homens, porque não há espaço para. Então, foi a partir do momento em que as mulheres começaram a se organizar como coletivos, grupos de pensamento, gendrado mesmo, né? Assim, mulheres reunidas pensando. Pronto, aí sim começa a consciência feminista. Então foi preciso uma construção, uma batalha milenar para se ter direito a esse espaço, nessas condições, para que de fato se pudesse falar então agora de uma consciência feminista. E aí uma coisa que ela fala, e aqui é só um parênteses, porque foi uma coisa que ficou muito para mim, porque ela fala muito sobre a Cristina de Pisano, né? Que eu já tinha lido uma vez o livro A Cidade das Damas, mas eu vou reler. Agora com essa perspectiva aqui que a Guerda traz, né? De como, com a Cristina de Pisano, começou a história da querela das mulheres, né? História, que as mulheres são humanas ou não são humanas? Tem alma ou não tem alma? São capazes de aprender? Não são aquela... aí... panfleto para cá, panfleto para lá, panfleto para cá, panfleto para lá, né? Um diz que sim, o outro diz que não, um diz que sim, um diz que não. Mulher pensa, mas mulher não pensa tanto. O que é mulher? Não. E aquilo ficou para mim, eu disse, caramba, mais uma coisa que a gente continua na mesma merda, assim, a mesma... Porque a gente não saiu da querela das mulheres. Só que agora nossos panfletos são no Instagram, né? E a nossa discussão é ainda 2023 e nós ainda estamos nos perguntando o que é mulher, o que é ser mulher. Né? Mulheres trans são mulheres, não são mulheres? Não, gente, olha, tipo, sério. A Cristina de Pisano deve estar assim, ó, no caixão dela. Tipo, sério, galera? 2023 começou em 1200 e não sei quanto e a gente ainda tá nessa. Então, essa também foi uma coisa que me incomodou, sabe? Assim, porra, a Silvia Federici, naquele livrinho dela, acho que é o Salário do Patriarcado. Patriarcado do Salário do Patriarcado, como é? Eu esqueci. Camila, Patriarcado do Salário. Enfim, ela ela vai falar sobre isso. Eu disse, gente, olha, sério, enquanto a gente fica preso nessa história desse negócio, dessa materialidade de mulher com útero, não sei das quantas. Minha filha, enquanto a gente estiver nesta lenga-lenga aí, ó, não me vai para canto nenhum, não, viu? Só queria dizer isso. Eu estou parafraseando, mas basicamente a Silvia Federici diz isso, né? Então, essa também foi uma coisa que me pegou, sabe? Tipo, ainda essa querela. Meu Deus, que coisa infinita. Já estamos entrando aí no 1.500 anos de querela, ninguém aguenta mais, né? Então,
Enfim. Mas e aí, gente? Alguma coisa que vocês querem? Patriarcado do salário. Obrigada. Né? Obrigada. E a Daiane colocou aqui, né? A Dai colocou. E quais mulheres nesse começo de acesso a direitos? Não, pô, né? Nem. Né? Que mulheres, né? Aqui eram consideradas mulheres à época, amiga. A resposta é muito simples, né? Que a bendita que era ela que nós estamos aqui, né? Porque mulheres negras, por exemplo, nessa época não eram consideradas como mulheres, eram consideradas como selvagens, né? Então, assim, né? Tem isso. Quem era mulher que tinha direito a acessar alguma coisa, né? Cruel demais. E até hoje, minha galera, assim, até hoje existe, entendeu? Essa bestialização das mulheres, né? Não acabou, não passou, não. A gente tem um pouco mais de consciência disso agora, né? Não é desmerecendo, não, essa consciência ela é muito importante, mas eu acho que essa consciência precisa virar ato cada vez mais, né? A gente precisa transformar a consciência em atos, né? Que é como nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, né? Esse é um espaço de construção de consciência feminista, né? E é um ato. Então, sou muito grata pela participação de vocês, inclusive. Mas o que mais vocês querem colocar? Já são 9h15 quase, né? Digam aí, que aí a gente vai encerrando. Clara, eu desliguei minha câmera, eu me deitar. Entendo super. A gente. Eu não vi até o capítulo 7, mas eu achava que era até o capítulo 7. Mas a gente vai terminar esse livro, vai ver outro. A gente deu por finalizado. Amiga, a gente deu finalizado. Certo. E aí vamos decidir o próximo livro, né? Exato. Aí eu tô com 2 sugestões. Eu queria continuar naquele esquema da gente sair um pouco dos textos teóricos, né? E ficar alternando. Então, eu estava pensando, puxando ainda essa vibe da Gerda, né? De falar de história das mulheres e conhecer as mulheres e tal. Eu pensei em trazer livros mais biográficos, né? E aí eu pensei... bebendo cerveja e discutindo patriarcado. Foi bem sempre, esteja aqui sempre, né? Eu adoro, eu gosto muito disso também. É bem assim, aqui é bem informal, então, inclusive quem está assistindo aí tiver um caderninho me criticando aqui as colocações da torta e à direito, foda-se, porque aqui a gente está numa conversa de bar, parceiro. Como é? Desculpa, a minha internet está ruim, eu vim para o quarto, eu interrompi, nada. Mas eu disse para a Eliana aparecer depois para a gente conhecê-la. Pois é, exatamente. Isso é muito bom. Então, eu estava com essa ideia de trazer livros biográficos para a gente conhecer essas mulheres massa, né, e tal. Vamos conhecer as mulheres falando delas mesmas e talvez de outras mulheres, né. E aí eu pensei em 2 livros que eu já li, mas que eu não tenho problema nenhum em reler, que eu gosto muito. O primeiro é da Maya Angelou, né, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é belíssimo, eu acho que tem muito material para a gente conversar sobre, né, e tem o maravilhoso, que parece um caminhão passando por cima de mim, portanto eu adoro, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, que é um livro que fala dela, do processo de luto dela, da vida dela, mas também vai contar a história da Marie Curie, né? Que traz também muito material em cima disso tudo que a gente tem conversado, né? Enfim, preconceitos, a dificuldade profissional, a vida íntima, enfim, né? Então, mas são só 2 sugestões. Se vocês tiverem outras sugestões, a gente pode fazer aqui uma pequena votação, e, enfim. Vocês têm alguma sugestão? Eu vi o teu vídeo da capivara. Eu assisti umas 5 vezes, assim, achei muito legal. E eu gostei ela muito. Ela voltará. Eu gostei muito da sugestão do livro, da Catrine Massal, né? Que é Sim. Que é quem cozinha para o Adam Smith, né? Mas a tradução é outra. Como é? Ai, eu tô péssima hoje, gente, eu sou a pessoa que, como é, Mas eu também tô com o título em inglês na cabeça. Da economia, o lado invisível da economia, isso. Eu comecei a ler, né, uma amostra, fiquei
Adorei pelo seu vídeo lá da capivara. Ele pode ser o nosso livro do mês seguinte, porque ele é um livro mais teórico também, né? Eu estava pensando da gente ler uma coisa, ou uma ficção, ou uma biografia, né? Assim, para dar uma aliviada na cachola. Diz, Dai. Eu lembrei também, não é totalmente autobiográfico, mas é narrando um acontecimento que é o livro da Maria da Penha. Sobrevivi e posso contar. Também é uma boa. Também é uma boa. Alguém mais tem alguma sugestão? Então, dentre esses três aí, né? Assim, o que vocês estão a fim de ler? Tem o da Maria da Penha, Sobrevivi e Posso Contar. Tem esse da Maya Angelou, que também é muito bom. E o da Rosa Monteiro, né? Que é a ridícula. Aquele motoqueiro que passa assim, ó. O que vocês acham? Eu tô Glória Pires, eu não assisti o filme, não posso, como eu não tenho artifício para argumentar, para votar. Não, eu sempre me lembro, eu acho que, eu não li, certo? Mas eu sempre me lembro biografia de uma mulher foda, o Diário de uma Moça Bem Comportada, né? Da Simone de Beauvoir. Da Beauvoir, podia pensar em mais para frente, talvez. E tem um livro dela que eu tenho muito interesse em ler. Eu acho que não é teórico, eu acho mais filosófico, que eu falo sobre a velhice. Cadê? Todos os Tenho homens muita são vontade mortais. Eu queria muito Ou ler. é a Cerimônia do Adeus, é um ou outro. Vixe, é triste, é? Tanto a Cerimônia do Adeus como Todos os Homens São Mortais é uma experiência assim meio... Ela não escreve muito feliz não, amiga. Assim, ela não exatamente assim, O desse da velhice é o que completa da história da vida dela, né? Não que é tipo autobiográfico. Eu fico sem ser acho que é biográfico. Mas o outro. Então deve ser a Cerimônia do Adeus, que é um tijolo assim. Mas não é mais autobiográfico, mas tem um quê de filosófico, né? Falar da Mas pode ser. Eu tenho vontade de ler esse livro. E não é fino, eu acho que ele não é necessariamente fino. A Renata está dizendo que tem o da Angela Davis também. São boas sugestões. Agora vamos escolher. Você quer ser ditadora Faz ou uma você quer enquete ser no democrática? grupo, Mara. Ai, mulher, não faça Faz uma enquete no enquete. grupo, não. Tu sabe por quê? Porque o grupo é cara de pau. Eu quero que escolha quem está aqui. Eu não quero que escolha quem diz que vem e não vem. Entendeu? A Cris entra... Cris, eu agradeço tu estar aqui, mulher. Eu acho a coisa mais linda do mundo tu com a gente participando. Acho lindo demais. Muito obrigada. Então, vamos aqui. Tem Maia, Raquel Maia, Camila Maia. Faz votação com mãozinha. Maia. Mas só aqui já tem Maia. Então, fechou Maia, amiga. Tá bom, 2, então, 3, 4. Não, peraí, fechou? 1, 2, 3, 4. Nós somos quantas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, fechou não. Então, bora. Vamos, minha galera. Eu acho melhor a mãozinha. Então, bora. Levanta a mãozinha aí. Pode ser nesse botãozinho ou pode ser a mãozinha mesmo. O pessoal que está com a câmera desligada pode usar a mãozinha. Então, vamos lá. Vamos ver quem quer o da Maya Angelou. Levanta a mãozinha. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 1, 2, 3. Não baixa a mãozinha. Eu tô contando, eu sou lenta. 3, 4, 5, 6. 6, né? Da Maya Angelou. Então foi maioria já. Somos 11. Então, mas aí eu vou anotar. Alguém pode me fazer esse favor? Pode anotar esses nomes e colocar no grupo o nome dos livros, que aí já fica encadeado, entendeu? Tipo assim, a gente leu da Maya Angelou, mas na outra quebra a gente pode ler algum desses que foram colocados. O da Rosa Monteiro, ou o da Angela Davis, o da Maria da Penha, que eu fiquei muito interessada também. Você falou da Maria da Penha, e aí eu acho que eu estou no grupo com a Eliana e a gente andou falando. Não sei se vai começar a aparecer para vocês uns vídeos de umas mulheres contestando, né? Não sei se daquela história do ano passado do pessoal do PL que levaram o marido e estão contestando a história da Maria da Penha, né? Aí adivinha quem fez o documentário?
aquele site absurdo, o Brasil Paralelo, né? Fez um documentário questionando, né, contando outra versão da história, como que o homem que é a vítima, né? Tu tá de brincadeira com a minha cara. Pois é, eu acabei de ver a Caroline, eu esqueci o sobrenome dela, dizendo que assistiu e que depois vai comentar. Ah, eu não tenho quem me faça assistir um negócio desse, não. Porque eu tenho uma síncope, eu tenho um AVC, eu vou ficar com o lado da cara torta e não vai fazer nada. Tarda, ela disse que assistiu e que depois vai comentar, mas, gente, só comentei porque é absurdos. Não dá. Não, obrigada. Não. Gente, eu tô numa idade em que eu não me exponho mais a certas coisas. Por exemplo, acampar. Não acampo. Entendeu? Assistir um documentário como esse, eu não vou assistir. Não vou. Brigar na internet, não vou. Não vou. Tô numa idade que eu tô chupando meu chicabu na minha rede. Entendeu? Então, assim, mas dou todo apoio a quem quiser. Enfim, bom. Estamos de maia, então, né? Para o próximo encontro. Beleza. Pois eu vou divulgar lá, vou ver qual é a data. A gente vai falar em agosto. Então, provavelmente, nosso encontro vai ser provavelmente, tá? Vou só checar as agendas aqui. Vai ser dia 25, né? Um mês para a gente ler, tá bom, né? Dia 25. Sim, mas é porque os pássaros... Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Gente, é um livrão. Ó. Todos esses eu acho que são livros maravilhosos. Mas esse da Maia é assim... É de você ler e botar perto para você olhar para eles e eu tenho que ler de novo. E, enfim, faz tempo que eu li, eu vou gostar muito de fazer essa releitura. Eu acho que agora a minha cabeça vai estar também com uma outra perspectiva. Então, vai ser massa. Eu acho que vai ser massa. Acho que foi uma boa escolha também. Mas, por favor, alguém anota Precisa comprar uma caixinha de lenço? Que é caixinha de lenço? Amiga, definitivamente. Eu, pelo menos, mas eu também não sou parâmetro, né? Eu choro até ficar em posição fetal, assim, Então, tá aí. Então, pronto, então vamos de maia. Pessoal. Pronto, pois então pronto, gente. Que é? A Andrea pensando que vai ter que comprar caixinha de lenço. Ou então faz como eu uso lençol mesmo. Esses hábitos não muito higiênicos. Meu povo, pois é isso. Pois vamos nós, são 9h30, vamos sextar aqui. A gente vai se falando, tá certo? Obrigada pela presença. Qualquer coisa, estamos no grupo, tá bom? Valeu, Narinha. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.